Olá, iniciaremos agora a nossa apresentação do trabalho da disciplina de Enfermagem Centro Cirúrgico ICME, ministrada pela enfermeira Jailen França. Temos como tema a assistência de enfermagem nas principais complicações no período pós-operatório imediato. A equipe é composta pela Cristiele Almeida, pelo Herbert Santos, por mim, Yara Lima e pelo José Neto. Bom, inicialmente é importante introduzirmos a respeito do pós-operatório, que é o período durante o qual se observa e assiste a recuperação de pacientes pós-anestésicos, pacientes que passaram por procedimentos cirúrgicos. Ele tem início a partir da saída do paciente da sala de operação e dura até a total recuperação desse paciente. Esse período, ele divide-se em 3 fases: a fase imediata, a fase mediata e a tardia. Na imediata, é até as 24 horas posteriores à cirurgia, que é o tema que nós iremos abordar. A fase imediata é após as 24 horas até 7 dias depois da cirurgia, e a tardia é quando é após até 7 dias do recebimento da alta. Nessa fase do período pós-operatório, é quando identifica-se os objetivos da assistência ao paciente, ou seja, é nesse momento que vão se identificar a necessidade desse paciente para prevenir e tratar as possíveis complicações que são decorrentes de procedimentos anestésicos e cirúrgicos, a fim de restabelecer o equilíbrio fisiológico desse paciente. Portanto, é imprescindível que o profissional de enfermagem ele possua conhecimentos e habilidades altamente qualificados para atender pacientes advindos de diferentes cirurgias, de complexidades diferentes, de complexidades variadas, promovendo então os cuidados específicos e individualizados que garantam uma recuperação segura desse paciente, mas com o seu devido conforto. Após o procedimento anestésico, após a saída do paciente da sala de operação, é feita a admissão do paciente na sala de recuperação pós-anestésica. Essa admissão, ela se inicia através de uma avaliação que é feita de forma rápida pelo enfermeiro, enquanto ele monitora também os sinais vitais do paciente e recebe as informações necessárias referente ao período intraoperatório. Essa avaliação ela deve ser iniciada imediatamente após a admissão do paciente na sala de recuperação. Posteriormente a essa avaliação inicial, é feita a avaliação sistemática, que inclui a investigação do estado emocional e físico do paciente e a avaliação cefalopodálico por cada sistema, ou de acordo com as necessidades que o paciente apresente. Bom, agora nós iremos abordar a respeito das principais complicações decorrentes de procedimentos apresentadas em paciente pós-operatório imediato, assim como iremos abordar quais as suas intervenções. A ordem que estamos seguindo é de acordo com o livro de Enfermagem Cirúrgica e Recuperação que nós utilizamos como referência. Para iniciar, eu irei falar a respeito do sistema respiratório. E é de extrema importância que a avaliação da função respiratória ela seja realizada na sala de recuperação pós-anestésica. Deve-se atentar acerca do padrão respiratório, principalmente se o paciente ele apresenta algum tipo de problema respiratório, alguma disfunção, ou ele apresenta fator de risco, ele é do grupo de risco para problemas respiratórios. A partir disso, nós estabelecemos 3 importantes diagnósticos que são frequentes em pacientes de pós-operatório imediato. Eles são o padrão respiratório ineficaz, a troca de gases prejudicada e a desobstrução ineficaz das vias aéreas. A partir das complicações identificadas, tem-se as seguintes intervenções que devem ser realizadas. A primeira é avaliar rigorosamente a função respiratória,
ou seja, deve-se avaliar a expansibilidade pulmonar e as alterações na frequência, no ritmo e na profundidade da respiração. Também deve-se estimular o paciente sonolento a respirar profundamente. Administrar antagonistas dos narcóticos e benzodiazepínicos quando necessário e sob prescrição médica. Deve-se monitorar constantemente a saturação do oxigênio e iniciar nebulização com oxigênio quando for indicado. Deve-se realizar a ausculta pulmonar para detectar precocemente broncoespasmos e presença de secreções. Também investigar sinais de desconforto respiratório e de obstrução das vias aéreas, como retração intercostal, batimento de asas nasais, cianose, sudorese, agitação e alteração da frequência respiratória. Deve-se também ensinar orientar o paciente a tossir e respirar profundamente, e estimular o paciente a tossir de forma eficaz quando for necessário. Além disso, deve-se analisar e interpretar resultados de exames laboratoriais e implementar medidas de prevenção de pneumonia aspirativa, que será explicado posteriormente. Também manter cabeceira elevada a 30 graus, isso se não houver nenhuma contraindicação. Essas foram as intervenções do sistema respiratório. Olá! Nesse momento, nós iremos abordar um pouco das principais complicações no pós-operatório imediato do sistema cardiovascular. É comum o sistema cardiovascular se apresentar instável após a cirurgia. Dentre essas alterações está o débito cardíaco diminuído, que se caracteriza por taquicardia, alteração de ritmo de pulso e de pressão arterial. Outra alteração comum está relacionada à volemia, que é o risco de volume de líquidos deficiente ou ainda o risco de sangramento com diminuição capaz de comprometer a saúde. Outra complicação que está relacionada aos diagnósticos anteriores é o choque hipovolêmico, que é uma insuficiência circulatória aguda grave associada à redução do fluxo sanguíneo para órgãos vitais. Este tem como manifestações a taquicardia inicial, como um mecanismo compensatório, a hipotensão a longo prazo, a frequência respiratória aumentada, a pele fria, pálida e úmida e oligúria. Outra complicação é o volume de líquidos excessivos, que seria uma retenção elevada de líquidos isotônicos. E é importante estar atento a esta complicação porque em pacientes idosos ou portadores de cardiopatias, ela pode levar ao edema agudo de pulmão. Outra alteração comum é a hipotensão, que pode ser ocasionada por condições como choques, hipovolêmico, séptico, cardiogênico, entre outros, até mesmo pela vasodilatação ocasionada pela raquianestesia. Em contrapartida, a hipertensão é considerada quando há uma elevação maior que 20% do valor pressórico no pré-operatório. Geralmente, ela é assintomática e considerada inofensiva, mas em pacientes com histórico de problemas cardiovasculares, deve-se ficar atento. Outro diagnóstico é a perfusão tisular periférica ineficaz. E o profissional ele deve ficar atento quando, ao avaliar, a reperfusão estar com tempo de preenchimento maior que 3 segundos, o que indica uma redução do fluxo sanguíneo periférico, além de avaliar a coloração e a umidade da pele, pois a cianose periférica é o resultado da diminuição desse fluxo sanguíneo. Outro aspecto importante é o risco do paciente de desenvolver tromboembolismo venoso, que pode estar relacionado ao diagnóstico de enfermagem de risco de disfunção neurovascular periférica, definido pelo NANDA como risco de distúrbio na circulação, na sensibilidade ou no movimento de uma extremidade. Por isso é importante que o enfermeiro esteja atento aos fatores de riscos, como idade, tempos de mobilidade, obesidade, tipo de cirurgia, dentre outros. Bom, a partir do que foi visto, o profissional enfermeiro ele deve realizar algumas intervenções a fim de prevenir ou tratar tais complicações. Algumas dessas são
avaliar a pressão arterial sistêmica, a pressão arterial média, a frequência cardíaca e comparar sempre com os resultados pré-operatórios. Avaliar a coloração e a umidade da pele, avaliar os pulsos periféricos e o tempo de enchimento capilar, realizar e registrar o controle hídrico, controlar rigorosamente o gotejamento e o volume das soluções infundidas, verificar a permeabilidade dos drenos e presença de obstrução ou acotovelamento, avaliar possíveis vias de perda de líquidos e observar e anotar aspecto e volume de líquidos em drenagem. Bom, outras intervenções consistem em observar a coloração e o volume urinário, colocar o paciente hipotenso em posição de Trendelenburg se não houver contraindicação em relação a essa movimentação do paciente no leito, implementar medidas de prevenção de trombose venosa profunda, promover exercícios ativos ou passivos para as extremidades e analisar e interpretar resultados de exames laboratoriais. Veremos agora algumas complicações e intervenções a respeito do sistema termorregulador. No período pós-operatório, a alteração da temperatura poderá ocorrer tanto para valores mais altos como para valores mais baixos que os padrões de normalidade. No entanto, no pós-operatório imediato, é mais comum encontrar pacientes hipotérmicos que hipertérmicos, pois o centro regulador da temperatura no cérebro é deprimido pelos fármacos utilizados na anestesia geral. Além disso, os relaxantes e os narcóticos inibem as atividades musculares, o que diminui os tremores, que normalmente ajudam o corpo a gerar calor, dentre outros fatores que também podem contribuir para essa hipotermia, como, por exemplo, a exposição das vísceras. E alguns sinais e sintomas relacionados a essa hipotermia são a temperatura abaixo do padrão de normalidade, a palidez, tremores, pele fria, piloereção, hipertensão, cianose de leitos ungueais, preenchimento capilar lento e taquicardia. E diversas são as consequências da hipotermia no organismo. E, além de alterar as funções fisiológicas, a hipotermia prejudica acentuadamente o conforto do paciente no período pós-operatório. Bom, além da hipotermia, há também a hipertermia. Embora seja mais rara, ela pode estar presente. Comumente, ela está relacionada a infecções ou sepses pré-existentes, ou pode indicar a presença de hipertermia maligna. A hipertermia maligna ela é uma complicação mais rara, extremamente importante por colocar a vida do paciente em risco e ser desencadeada por fármacos comumente usados durante a anestesia. Nesse sentido, existem intervenções as quais o profissional pode estar realizando tanto para prevenir quanto para tratar essas complicações do sistema termorregulador, sendo elas: monitorar a temperatura corporal do paciente, comunicar valores de temperatura corporal abaixo de 35 graus Celsius, aquecer o paciente com cobertores ou o sistema de ar forçado aquecido, ou sistema de circulação de água aquecida. Substituir roupas molhadas por roupas secas, evitar descobrir o paciente sem necessidade, administrar líquidos aquecidos via intravenosa quando necessário, monitorar e registrar a coloração e temperatura da pele, monitorar o aparecimento de sintomas associados à hipotermia, como confusão, apatia, coordenação prejudicada, fala arrastada, tremores e mudanças na coloração da pele, e monitorar o aparecimento de sintomas associados à hipertermia, como a coloração da pele, a sudorese, a elevação da temperatura, a taquipneia e a taquicardia. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o sistema tegumentar, que é justamente esse formado pela pele e seus anexos. Bom, os principais diagnósticos que a gente pode encontrar em relação ao sistema tegumentar no pós-operatório imediato é a questão da integridade da pele prejudicada e integridade celular prejudicada. Por quê? Justamente porque por uma cirurgia o paciente vai passar por uma incisão. Então, logo nesse ponto, a gente já tem essa questão da integridade da pele estar prejudicada, né? Aí, durante a cirurgia também acontece muito pode acontecer, não é que aconteça muito, mas pode acontecer do paciente ser colocado em uma posição inadequada, o que pode vir a gerar traumas, queimaduras e até mesmo lesões por conta dessas posições. Tem também a questão do bisturi elétrico, quando ele não é utilizado de maneira correta, vem causar essas queimaduras. Então, as ações de enfermagem, elas são focadas em
fazer com que essa cirurgia, essa ferida cirúrgica, ela cicatrize de forma rápida, bem como evite infecções, porque como a gente sabe, o sistema tegumentar ele é a porta de entrada para corpos estranhos, que no caso é a pele, que vem causar infecções. Então, o enfermeiro ele tem que vir fazendo com que essa ferida cicatrize rápido, bem como evitar infecções secundárias. Relacionando agora as intervenções relacionadas ao sistema tegumentar, a gente tem que o enfermeiro ele deve avaliar a pele quanto à presença de traumas, ou seja, verificar se esse paciente tem algum tipo de hematoma por conta do mau posicionamento durante a cirurgia, se ele tem algum tipo de queimadura, para que ele possa fazer seu plano de cuidados, né? Ele tem que avaliar a ferida cirúrgica para verificar se essa ferida está em boa condição, ou seja, se ela tem sangramento, se ela tem secreção, qual é a temperatura, a coloração, porque tudo isso vai auxiliar durante todo o plano de cuidado do enfermeiro. A gente mantém íntegros curativos, ou seja, tem que estar todo momento trocando o curativo no horário certo. A gente tem que verificar qual é o melhor curativo a ser feito, dependendo do estado da ferida desse paciente. O enfermeiro também deve manter o paciente em posição confortável, justamente por conta se ele tiver algum tipo de hematoma, e está realizando essa troca de decúbito, né? Manter as grades do leito sempre elevadas para evitar essa questão da queda do paciente. Conter o paciente caso seja necessário, ou seja, um paciente agitado, pode ser que seja preciso fazer a contenção. E também deve avaliar a permeabilidade de drenos, sondas e catéteres, no caso, para evitar essa questão de infecção secundária, então tem que estar todo momento avaliando. E também pode implementar essa terapia de aplicação de calor e frio, né? Que é para evitar, por exemplo, possivelmente dor, se ele tiver tendo algum tipo de dor em algum hematoma. Só que ele tem que atentar, né? Porque frio e calor em excesso pode causar queimaduras. Agora sobre o sistema sensorial, que é esse sistema relacionado aos nossos sentidos, também a consciência, a questão da sensibilidade à dor, a gente tem que, durante o período pós-operatório imediato, o enfermeiro ele deve realizar essa avaliação da consciência desse paciente, sobre perceptividade, reatividade e também a questão da sensibilidade dolorosa. Por quê? É importante saber se o paciente está com boa consciência, porque essa questão do paciente não estar em um bom estado de consciência pode interferir diretamente no seu processo de se movimentar, de aprender e de pensar. Se de repente ele tiver com uma consciência afetada, ele pode ter a mobilidade física prejudicada, ele pode vir desenvolver risco da lesão por conta da mobilidade física, né? O processo de pensamento perturbado e o conhecimento deficiente, ou seja, por isso que o enfermeiro ele tem que estar percebendo esse nível de consciência. Outra questão também no sistema sensorial é perceber se o paciente está sentindo dor, porque como a gente sabe, por conta talvez de uma anestesia que não foi eficaz, ou então por não ter sido realizada uma analgesia preventiva, esse paciente pode apresentar dor aguda. Então o enfermeiro tem que também estar tratando essa questão. Aqui do lado é uma foto da escala de Glasgow, né, que é muito utilizada para verificar esse nível de consciência dos pacientes. Quanto às intervenções relacionadas ao sistema sensorial, o enfermeiro ele deve avaliar o estado mental desse paciente, como eu já falei, né, utilizando ferramentas como a escala de Glasgow, por exemplo, realizar estímulos verbal ou tátil, investigar a presença de déficit visual ou aditivo prévio. Ou seja, é importante que o enfermeiro ele verifique se esse paciente ele tem problema visual e auditivo anterior à cirurgia, por uma questão de até mesmo não querer culpar a cirurgia de um possível problema, por exemplo. Ele deve restringir esse paciente se necessário, no caso fazer a contenção, né, se o paciente estiver agitado, avaliar e registrar episódios de dor, identificar as possíveis causas da dor e medicar o paciente antes que a dor se torne intensa. Ou seja, a dor aguda, ela deve ser imediatamente tratada, né, porque a dor é uma coisa que tira muito, digamos assim, a paz do paciente. Então, tem que ser todo momento tratado, verificar a etiologia dessa dor e procurar tratar, né, porque a dor aguda é a principal complicação que tem relacionada ao sistema sensorial que a gente tem no pós-operatório. E também a gente tem que aplicar técnicas de relaxamento respiratório e outras práticas integrativas, no caso das terapias alternativas, porque como a gente sabe, a gente estudou terapias alternativas e é uma ótima alternativa para combater a dor. A gente sabe que vai muito do paciente acreditar também, né? Então, do enfermeiro saber utilizar, então é uma boa alternativa também. Quanto ao sistema locomotor, que é esse relacionado à questão da nossa musculatura, da nossa parte óssea, no caso, relacionado ao nosso movimento em si, a gente tem que, durante esse pós-operatório, o paciente ele pode vir apresentar a força e resistência muscular diminuída. Isso por conta de anestesia, por conta de dor e também por causa de desconforto, né? No caso, então a gente vai ter o principal diagnóstico relacionado ao sistema locomotor como mobilidade física prejudicada, o que pode ser relacionado, como eu falei, à dor, a questão de restrição no leito, a sondas
catéteres também que podem restringir esse movimento. E também a gente tem a questão da anestesia raquidiana ou peridural, que elas podem fazer com que o paciente ele tenha diminuído ou tenha até mesmo tenha ausência dessa mobilidade dos membros inferiores. Então, o enfermeiro deve estar atuando nesse restabelecimento da mobilidade desse paciente, completando a imagem ao lado, fazendo exercícios e tudo mais. Agora, falando um pouco sobre as principais intervenções relacionadas ao sistema locomotor, a gente tem que o enfermeiro deve manter o paciente em posição confortável, avaliar o retorno da função motora em pacientes submetidos a bloqueio espinhal ou peridural, estar atento à necessidade de o paciente se movimentar e estimular e auxiliar o paciente a se movimentar no leito. Basicamente, o enfermeiro tem que estar trabalhando nessa questão de restabelecer esse movimento do paciente. Como eu já falei anteriormente, pode acontecer desse paciente que ter essa mobilidade física prejudicada. Então, nesse sentido, as ações de enfermagem é justamente de restabelecer. Então, ele deve estabelecer um plano de horários em que seja realizada a mudança de decúbito, ele tem que auxiliar a família a realizar essa mudança também, ele tem que a todo momento estar estimulando que o paciente ele faça esses exercícios para que ele possa, no caso, restabelecer essa mobilidade e a equipe de fisioterapia que deve ser acionada. A equipe de fisioterapia ela está muito ligada ao sistema locomotor também, então ela tem que trabalhar junto com a equipe de enfermagem. Sobre o sistema urinário, a gente tem as principais complicações sendo a infecção urinária e a retenção urinária. Existem alguns tipos de cirurgias que para o paciente ser submetido ele tem que estar fazendo uso da sonda vesical. E também existem cirurgias que o paciente não tem a sonda, não é colocada a sonda no paciente. Quando o paciente ele é admitido na sala de recuperação pós-anestésica sem a sonda vesical, ele pode apresentar desconforto ou até mesmo dificuldade de eliminar a urina. Por quê? Muitas vezes por conta de anestesia, por conta de estar sentindo dor, e acaba que isso pode evoluir para uma retenção urinária. Também pode acontecer, quando esse paciente está com a sonda, no momento que ele vai para a sala de recuperação pós-anestésica, essa sonda está com acotovelamento ou então com obstruída. E também nesse caso, ele também pode ter uma retenção, porque não vai estar eliminando a urina corretamente para a bolsa, né? A gente tem também a questão da retenção urinária por conta da raquianestesia e também da anestesia peridural, né? Que é aquela questão que vai também demorar, que vai bloquear os membros inferiores e vai também demorar para retornar. E vai ter essa questão de retenção urinária, que pode evoluir para uma infecção urinária. Nesse sentido, as principais intervenções que a gente pode elencar é avaliar a hidratação do paciente comparando com o volume urinário eliminado, avaliar a permeabilidade da sonda vesical de Temora, ou seja, o enfermeiro tem que estar todo momento vendo essa necessidade de trocar a sonda vesical, se a sonda vesical ela está obstruída, se ela está cotovelada, para que ele possa evitar essa retenção urinária. Também tem que observar e anotar os sinais de retenção urinária, estimular a micção espontânea, ou seja, o enfermeiro ele tem que estar estimulando que o paciente ele vá ao banheiro sozinho, sem ser preciso que ele utilize a sonda. Ele tem que proporcionar conforto e privacidade, como a gente sabe, essa questão de o paciente estar com sonda. A gente tem que colocar, por exemplo, o biombo perto desse paciente, por questão mesmo de conforto e também de privacidade dele, né? E realizar a sondagem vesical de alívio, caso seja necessário. Tipo, em pacientes que não estão com sonda, mas que estão com retenção, a gente tem que avaliar essa necessidade da sonda de alívio. É uma alternativa, e se for necessário, o enfermeiro que vai, no caso, passar a sonda vesical de alívio, como a gente bem sabe. Boa noite, pessoal. Eu sou o Ebert e hoje a gente vai conversar um pouco sobre as principais complicações no pós-operatório imediato no sistema digestório. E bem, dentre elas estão a náusea e o vômito. O vômito é uma consequência da náusea. A náusea ela pode ser descrita como um enjoo, tontura, que ocorre uma sensação de incômodo atrás da garganta ou mesmo no estômago. Bem, dentre os fatores relacionados a tais complicações estão aqueles relacionados ao paciente, onde o gênero feminino, ele, por consequência hormonal, tende a sentir maior enjoo. Os relacionados ao procedimento anestésico cirúrgico, como por exemplo, alguns tipos de anestésico, eles levam o paciente a sentir esse maior enjoo, ou mesmo tipo de cirurgia, como por exemplo, as realizadas na área abdominal e na área da garganta, e também os fatores pós-operatórios, que são aqueles que envolvem a maior movimentação do paciente após essa cirurgia. Bem, no que tange ao sistema digestório e suas principais intervenções no pós-cirúrgico imediato,
O seu principal diagnóstico de enfermagem é o risco à aspiração. Portanto, o plano de cuidados ele dá-se em cima disto e de outras prevenções de complicações. Bem, manter sempre que possível a cabeceira do leito elevada entre 30 e 45 graus para evitar essa facilidade do refluxo nesse paciente. Orientar o paciente a lateralizar a cabeça em caso de náusea e vômitos, justamente para que esse paciente não se sufoque com esse vômito ou mesmo que ele venha a broncoaspirar esse vômito e desenvolver uma pneumonia, por exemplo, administrar fármacos antieméticos, que são aqueles que vão reduzir o enjoo conforme a prescrição médica, realizar a higiene oral após os episódios de vômito, para evitar que esse paciente venha a ter outras complicações relacionadas à higiene bucal, avaliar e registrar a quantidade e características do vômito e esperar pelo menos 30 minutos após o episódio de vômito antes de oferecer líquido via oral ao paciente. Bem, dando continuidade, existem também as complicações envolvendo o sistema imunológico, sendo esse um dos que mais precisam da nossa atenção. Bem, por quê? Porque a infecção ela é uma das principais complicações ocorrentes no pós-cirúrgico, independente do paciente, e o seu principal diagnóstico de enfermagem é realmente o risco de infecção. Bem, também, nos fatores envolventes, no que tange a essas complicações, estão o rompimento da barreira epitelial, ou seja, a facilidade desse organismo estranho entrar no organismo do paciente, a alteração de mecanismos de defesa locais, as condições clínicas associadas ao paciente, como idade, nutrição e doenças crônicas já pré-existentes a esse paciente. Bem, os pacientes eles não apresentam só risco somente em cima da área de onde ocorreu a cirurgia, mas também o enfermeiro tem que ficar atento às suas outras portas de entrada, como a questão das vesicais de demora, os seus excessos e mesmo feridas. Sobre as intervenções, no que se refere ao sistema imunológico, estão seguir as precauções padrão na realização de todos os procedimentos, ou seja, ficar atento à segurança desse paciente, assegurar o manuseio asséptico dos acessos intravenosos, utilizar a técnica asséptica no cuidado da ferida operatória, manter a incisão cirúrgica limpa e seca, avaliar sinais de infecção, como no local de incisão cirúrgica, como dor, calor, rubor e edema, e registrar as intercorrências relacionadas à incisão cirúrgica e à inserção de sondas, drenos e catéteres, e comunicar à equipe médica se houver alguma alteração deste nível. Bem, no que tange ao estado emocional e suas complicações envolvendo o paciente pós-cirúrgico imediato, estão também os principais diagnósticos de enfermagem são ansiedade e ansiedade relacionada ao medo da morte. Bem, isso muito pode ser evitado através da orientação por parte da equipe de enfermagem para com esse paciente e família antes do procedimento cirúrgico para orientar bem esse paciente, e pesquisas apontam que fatores de estresse no pós-operatório imediato eles podem ser mudados a partir de orientações à família e ao paciente. Bem, dentre os problemas mais encontrados estão o medo, a ansiedade e a agitação no pós-cirúrgico, os quais podem ser evitados justamente com essa orientação ao paciente, certo? Que vai ser dada pela equipe de enfermagem ou equipe multiprofissional. E no que tange às intervenções de enfermagem relacionadas a esse estado emocional, estão fornecer explicações ao paciente e à família, a fim de esclarecer dúvidas, ensinar o paciente no período pré-operatório quanto às questões relacionadas ao seu estado de saúde e à cirurgia, informar ao paciente de maneira delicada sobre sua localização e sobre o término da cirurgia, ouvir o paciente atentamente caso ele manifeste interesse em falar sobre os seus receios e aplicar técnicas de relaxamento, como músicas ou toque terapêutico, sempre que for adequado. Bem, e finalizando, cada um dos períodos pré-operatórios, eles requerem uma maior atenção da equipe de enfermagem, certo? Ou seja, cada período tem a sua atenção específica e suas necessidades do paciente. É também necessário que a equipe entenda que esse paciente está passando por um momento delicado e tenha sua humanização bem inerente a este paciente. E também que a equipe busque se aperfeiçoar cada vez mais para saber como evitar essas complicações que foram aqui citadas, para que não venha a ocorrer maior atraso na recuperação desse paciente e que ele se recupere de maneira íntegra, certo? Bem, então, essas são nossas referências e obrigado.